Oi, pessoal. Os comentários sobre o 610 Game Over Charles Summer Finale da sexta temporada vão ser feitos em vídeo. Cada vídeo a gente vai falar sobre um assunto. Primeiro é Charles e Cissy. Como foi que Charles se transformou em Cissy e Cissy se transformou em A? Antes disso, fazer um comentário geral sobre o episódio que, sem dúvida, foi o episódio mais controverso, o episódio que está causando mais polêmica e dividindo opiniões de toda a série. Muita gente não gostou da revelação de Cissy como Whey. Nós gostamos muito da revelação da Cissy ser Whey, da explicação de como que ela se tornou Whey. E o que é consenso, que ninguém gostou, foi Sarah. A revelação sobre a Sarah. O episódio foi muito bom, o episódio em si, o ritmo do episódio, foi um episódio que passou muito rápido. Foi um episódio que surpreendeu a gente pelos flashbacks, pela mudança, assim, pelo... De repente, a série polemizou de uma maneira que a gente não esperava. A gente sempre comenta que, apesar da temática da série ser grave, assim, né, de ser meio pesada, raramente a série encena isso. Por exemplo, nas cenas de morte, a gente nunca vê a pessoa morrendo. Por exemplo, a Alison vai ser apedrejada. Mostra a pedra, mostra o corpo, mas não mostra ela levando a pedra e jorrando sangue, nada disso. E de repente, essa mid-season dá essa radicaliza e traz muita polêmica na história de Charles, na história de Cissy e na história de E. Assim como toda premiere, toda mid-season, todo episódio 13, Halloween, Natal e toda finale, Game Over a gente tem que ver várias vezes. Cada vez que a gente assistir, um detalhe chama atenção. A gente tem uma percepção sobre o determinado assunto, determinada trama. Só que tem um diferencial em Game Over das outras mid-seasons, das outras finales e especiais. Traz respostas? Sim, traz. Algumas pessoas podem ter ficado frustradas porque o episódio não respondeu tudo. Podem, mas já era previsível que isso fosse acontecer. As respostas estavam limitadas ao que foi anunciado na sinopse. Quem é A? Por que A virou A? Quem é Red Coat e Mulher de Preto? Quem matou a Bethany e quem matou a Meryl? A sinopse falava isso e foi assim que foi o episódio. Foram essas respostas. O diferencial desse episódio é que, assim, toda vez que a gente fala em respostas em PLL, a gente fala que, assim, uma pergunta nunca tem uma resposta definitiva. É sempre respondida com outra pergunta. O exemplo mais citado no blog é a revelação da Mona como Whey. A Mona fala, sou Whey. Ok, encerrou o assunto? Não. Ela fala que existe um time. Então, uma resposta sempre traz uma nova pergunta. No caso de Game Over, as respostas foram definitivas? A maioria, sim. Porém, algumas foram mal explicadas ou nem foram explicadas, o que não poderia ter acontecido. Um episódio que encerra um ciclo na série, que se a gente comparar com os livros, ele equivale ao livro 8. Perigosas, que é quando a Alison se revela a segunda A e conta tudo. Escreve a carta para as meninas, explica por que ela virou A, fala da Courtney e tal, e encerra a história, e vamos dizer assim, a primeira leva de A antes de uma passagem significativa de tempo, que no livro é de 1 ano
e na série vão ser 5 anos. Então, as respostas que ficaram... Algumas respostas ficaram mal explicadas, além dos inúmeros furos que as respostas trouxeram. Nós vamos comentar sobre esses furos em outro vídeo, mas durante, aqui falando de A, a gente vai citar alguns. Então vamos lá. Como é que começa essa história? Se fosse para definir a história de A em uma frase, eu diria que se trata da história do amor incondicional, porém doentio, de um irmão pela irmã e de uma mãe por um filho, que é o amor de Charles, Cissy, por Allison e da senhora Dee por Charles. A história se resume nisso. Então, como tudo começou? A Cissy fala para Allison que... Aliás, ela confirma para Allison aquilo que o senhor Dee havia falado, que Charles é alguns meses mais velho que o Jason e que desde que ele nasceu, os Dee sabiam que ele era problema. Aí a Cissy fala que desde que quando a Allison nasceu, né, desde que ela chegou em casa, ela amou a Allison assim, incondicional. Um amor incondicional, ela amava muito a Allison. E também, desde que ela se lembra, ela gostava de se montar, que era se vestir de mulher. O que era o Sr. Dee não gostava nada disso, não achava nada engraçado, mas a senhora Dee achava bonitinho. Tanto que Charles começou a se montar escondido no closet da senhora Dee. A senhora Dee via, achava legal, não falava nada e acobertava o filho. Aí tem um dia que Charles está lá no quarto e ele ouve a Allison chorar. Daí ele chama pela senhora Dee, que está lá no quintal, cuidando do jardim, e o Jason está lá. Daí a janela está fechada, ele chama pela mãe, é claro que ela não escuta. E ele, como gosta muito da irmã, ele vê que a irmã está chorando, ele imagina que a irmã tá sofrendo. Ele fala, quando eu me sinto mal, eu gosto de tomar banho. E vai lá e joga a Allison na banheira. Charles não fez isso na maldade. Charles fez isso numa falta de noção, na inocência de que, como ele se sentia bem tomando banho, ele imaginou que o mesmo fosse acontecer com a Allison. Só que a Allison, bebê, claro que ia se afogar. Mas o Sr. Dee chega a tempo e consegue tirar a Allison da banheira, consegue salvar. E isso é o que ele precisava para mandar o Charles para fora de casa e internar o Charles. Aqui fica uma das primeiras respostas que não foram definitivas. Que Charles pagou de louco, né? Tinha algum problema mental, e foi internado no rato depois de jogar a Allison na banheira, então Charles ficou como louco. Mas a Cissy não fala por que internaram, o que foi alegado para ser internado. Por que ele foi internado? Não explicam. Então deixa a dúvida. Porque quando foi pro Hadley, os médicos falaram o quê? Os pais... O Sr. Dee só comenta, depois que a senhora Dee se despede lá do Charles no quarto. Ele fala, olha, não foi a primeira vez que ele fez uma coisa assim, então o melhor que a gente tem a fazer é manter ele longe dos nossos filhos. Tá, mas assim, o que ele tinha feito além de jogar a Allison na banheira? Se montar? Isso era uma ameaça pros irmãos? Por quê? Isso não foi falado. Daí... Ok, a Cissy conta que ela passou um tempo sozinha no Hadley, uns anos só recebendo visita da senhora Dee e da tia Carol. Aqui entra, eu não sei se isso é um furo ou, como já havia
sido mostrado, ela não ficou... Tudo bem, ela só recebeu a visita da senhora Dee, da tia Carol, porém, a gente viu naquela fita do aniversário, naquele filme, que o Charles teve contato com os Dee, com outro nome, comemorando, né, no aniversário dele, que ele fala que foi o melhor aniversário que ele teve, e que ele sofria muito quando ele tinha que voltar pro Hadley. E então, e também ele o Jason e a Alison conheciam ele com outro nome. Então a Cissy não ficou esse tempo sozinha, completamente abandonada. Né? Poderiam ter falado isso, mas como já mostraram nos episódios anteriores, né, ficou uma coisa subentendida, mas que precisava ter sido falada. Aí, sem mais nem menos, a senhora Dee resolve, quando Charles faz 12 anos, presentear com um vestido. Dar um vestido para ele, que é aquela cena que a gente vê no Natal. Da Alison encontrando 2 vestidos amarelos no piano. Né? Lembra que a senhora Dee flagra a Alison mexendo nos presentes e pede para ela mentir, jamais afirmar que viu 2 vestidos. Se alguém perguntasse, principalmente o Sr. Dee, ela só viu um vestido. E a Mona fala para Alison, quando a senhora Dee fala, você tem que mentir, contar essa versão de que você viu só um vestido, a Mona fala, e o monstro nasceu. Na época, nós deduzimos que o monstro a que a Mona se referia era a Alison, porque a senhora Dee estava ensinando ela a mentir. Não, o monstro era a Cissy. Foi ali que nasceu o monstro. Por quê? Isso não foi explicado porque, sim, a Cissy já tinha falado que desde pequenina ela gostava de se montar, de usar roupas da mãe e tal. Só que, quando a senhora, depois que Charles foi pro Hadley, ele continuou como menino. A senhora Dee visitava, a tia Carol visitava, teve um aniversário que Charles saía e voltava com a família, mas em nenhum momento fez referência que se montava nessa época. De repente, do nada, a senhora Dee resolve, quando o Charles faz 12 anos, dar um vestido amarelo, igual da Alison. Daí o que a Cissy fala? Que a senhora Dee, a partir daí, do vestido amarelo, tudo que ela fazia com a Alison, ela começou a fazer com ela. Como se ela fosse ingênua. O que dá para deduzir com isso? Que talvez pela culpa de ter que abandonar o filho ali, internar o filho no Hadley, e a senhora Dee sabendo do amor que Charlie tinha pela Alison, pela irmã, e que ele sofria muito por não poder ter contato com a irmã, ela resolveu tratar o filho como filha. Então, aqui entra a principal questão que não foi esclarecida. Qual era o, entre aspas, problema de Charles? Charles era transexual? Charles tinha algum problema mental ou Charles era um transexual com problema mental? Eu acho que Charles apenas tinha um problema mental, porque ser transexual não implica em ter problema mental. E esse problema era esse amor excessivo, obsessivo que ele tinha pela irmã, e talvez gostasse tanto da irmã que queria ser igual a ela, por isso que se montava. Depois que se fala dessa história do vestido, vai pro flashback no telhado, que é o Charles com o vestido, ainda como menino, conversando com a Bethany. Aí Charles fala pra Bethany que eles poderiam fugir, não sei o que, morar na floresta, não sei o que. E ele fala, minha mãe sempre falou que a gente se sai melhor com uma boa mentira. Essa é a primeira frase da Cissy na série. Quando a Cissy aparece no 3-7, Crazy, que ela encontra as meninas no Brew, é isso que ela tá falando pro balconista. Você sempre se sai melhor com uma boa mentira. E esse mantra que a Cissy passou pra Alison foi ensinado pela senhora Dee.
Mais uma vez a gente volta pro episódio de Natal, que quando a senhora de fala é tudo minha culpa. Foi ela que ensinou a Cissy, Charles, a mentir. Você sempre sai melhor com uma boa mentira. Então, ela criou o monstro, ensinando o monstro a mentir e fazendo com que o Charles se transformasse e virasse uma menina. Aí, no que tá o Charles e a Bethany no telhado, aparece a Marion. De repente, o Charles fala, nossa, ela não pode me ver desse jeito, ela não pode me ver desse jeito. Bethany, por favor, me ajuda. Daí o Charles se esconde, a Bethany vai lá e empurra a Marion do telhado. Nisso, quem que entra na história? O Wilden. O Wilden entra na história, que a senhora Dee pediu para que a morte da Marion ficasse como um suicídio. A primeira vez que a senhora Dee faz um acordo com o Wilden. E a Bethany, né, com o problema dela, começa a falar que foi o Charles que empurrou, e assim se fala. Claro que acreditaram na Bethany, quem ia acreditar num menino que se montava. Aí tá outra falha do episódio, porque assim, a Bethany também tinha um problema, Charles tinha um problema que não foi falado. E assim, o fato de Charles se montar não justifica em nada que ele teria mais tendência a matar alguém, a empurrar alguém. Então assim, como que num sanatório uma pessoa tem mais credibilidade que a outra, né? Então isso deveria ter sido explicado também, né? Não justifica o que a Cissy falou de que quem ia acreditar no menino que se montava. Não é justificativo. Mas aí a Cissy fala que depois com a morte da Marion, os médicos deram um novo diagnóstico para ela. A gente não sabe qual foi o primeiro, mas o segundo foi transtorno explosivo intermitente. O que significa isso? Significa que assim, a pessoa, quando ela sofre desse transtorno, em momentos de raiva, ela não mede as consequências, ela age por impulso. Tanto que a Cissy fala, esse diagnóstico era da vagabunda da Bethany. Porque a Bethany que agiu dessa maneira. E também na época da Bethany, quando a polícia falou que era ela que estava enterrada no lugar da Alison, falou que ela tinha esse comportamento agressivo. Então, a Cissy fala, quem tinha esse comportamento era a Bethany, realmente era. A gente viu ali a Bethany empurrando a Marion no telhado. Depois que a Cissy foi acusada de ter matado a Marion, os médicos começaram a dopar com remédio. Ela falou, me doparam tanto que eu estava quase me afogando na minha própria baba, que chegou uma hora que talvez para os médicos viram que estavam pegando pesado, também porque a senhora Dee estava lá, né, sempre à sua maneira, conseguiu fazer com que Charles morresse. Era o melhor. Por quê? A senhora Dee sabia que se dependesse do Hadley ali, dos médicos, se dependesse do Sr. Dee, Charles ia ficar daquele jeito para sempre. Então o que ela preferiu fazer? Matar o filho. E foi isso que aconteceu. Aqui tem que eu falei dos furos, que Charles morreu, e daí a Cissy fala que tem um enterro lá no quintal da Tia Carol, um enterro simbólico. Só que o Sr. Dee, quando fala pra Alison que o Charles morreu, ele fala que ele não estava viajando e que Charles foi cremado e que a senhora Dee se desfez das cinzas no lago. Depois aparece, quando Charles manda o cartão de aniversário, o Sr. Dee na cena final cavando lá o túmulo no quintal da Carol. Então, pelo que pareceu aqui, o Sr. Dee inventou essa história da cremação. Realmente, se ele estava ou não em Rosewood, ele acreditou que Charles foi enterrado. Então, pode ter sido cremado e as cinzas foram enterradas, mas que a senhora Dee não se desfez das cinzas. Enfim, furo ou mal explicado, foi dessa maneira. A partir daí, Charles morto, quem volta para o Hadley é Charlotte. A senhora Dee fala que fez isso para que finalmente o filho pudesse ter a vida que ele queria.
No início já corta aí para uma passagem que a senhora D chega e mostra a Charlotte no quarto. A senhora D falando que tem uma boa notícia, que ela conseguiu permissão para que ela frequentasse aulas na UPenn. Pelo que pareceu ali, que os médicos falam que ela tinha capacidade e tal, pelo quarto tá cheio de livro e a Cis estava ali, parecia que ela estava estudando, eu entendi que ela tinha. Ela estava estudando ali no Hadley, teve tipo aulas ali no Hadley, e com isso ela conseguiu a permissão para frequentar a UPenn. Foi outra coisa também que ficou mal explicada, porque de repente a Cis aparece na escola, tirando a foto no livro do ano, que é quando ela conhece o Jason. E o Jason fala, nossa, você tá tirando foto aqui, sendo que você nem tá na escola e você tá no livro, por quê? A Cici, aí, pela primeira vez no episódio, ela aparece como a Cici que a gente conheceu. Aquela Cici glamurosa, super feminina, falando que não tinha problema, mas ela tinha certeza que ela ia ser a menina mais linda do livro lá da formatura. Tanto que, quando a Spencer, a Cici chega e a Spencer conhece, a Spencer vai olhar o livro do ano, a hora que aparece a foto da Cici, está escrito embaixo, Rainha do Baile. Então, sabe-se lá como a Cici entrou na turma de formandos e frequentou a UPenn. Daí a Cici se apresenta como Cici, e é aí que Alison questiona o relacionamento da Cici com o Jason, que é a parte mais polêmica do episódio e que não ficou esclarecida. Não pelo fato de não ter sido esclarecida, que deixa aliás, que fez a questão polêmica. A questão é polêmica de qualquer maneira, porque o Jason se relacionou com a irmã. A Alison fala, mas isso é doentio. A Cici fala, eu sei, eu tava me relacionando com meu irmão, porque era uma maneira de eu me aproximar da família. Ela fala, mas tanto que o Jason vivia frustrado, você olha pra mim. O que a Cici quis dizer com isso? Jason vivia frustrado por quê? Algumas pessoas falaram, porque eles nunca se beijaram. A Alison fala, mas você não vai me dizer que vocês insinuando, né, que vocês tiveram relações sexuais. Cici não responde. Ela fala, Jason vivia frustrado. Olha pra mim. Vivia frustrado por quê? Essa frustração do Jason vinha... qual era o motivo? De qualquer maneira, se ele beijou ou não a Cici, se teve relações sexuais ou não com a Cici, eles tiveram um namoro. Se nesse namoro teve um contato físico ou não faz diferença. De qualquer maneira, eles tiveram um relacionamento. Quando a Cici fala, olha pra mim, porque o Jason vivia frustrado, eu cogitei a possibilidade de talvez ela dar uma deixa ali de que o Jason sabia que ela era Charles. Mas isso também é uma... não sei como isso seria explicado. Então foi uma coisa que eles teriam que ter respondido. O relacionamento, independente do contato físico, é polêmico, mas assistia que esclarecer isso. Iria frustrado por quê? Daí, e aqui traz outra... essa situação traz outra situação que não foi explicada. Quanto tempo a Cici ficou internada no Hadley? Porque a senhora D fala que conseguiu permissão para ela frequentar as aulas na UPenn. E ela fala, eu achei que você... Quando ela encontra a Cici na varanda ali da casa, que eles estão indo para Cape, fala, eu achei que você estivesse frequentando as aulas, mas na verdade todo tempo você estava na escola, se relacionando com o meu filho, porque ela sabia que o Jason tinha uma namorada que chamava Cici. Não sabia que Cici era Charlotte, que era Charles, né? E ela fala, como você fez isso? Se eles descobrirem, não sei o que, tem toda aquela confusão. A essa altura, a Cici já estava muito amiga da Alison. E o Sr. D já tinha deixado o Jason levar a Cici para passar
as férias com o verão com eles em Cape. Aí a Cici, porque ela fala que essa altura ela já estava muito amiga da Alison, porque ela fala pra Alison, eu sei que você estava passando por problemas e tal. E a Alison fica chocada, fala, por que você não me falou? Se a gente já estava tão amiga, por que você não me contou quem você era? Aí vem mais uma situação mal explicada. Você fala, porque aquela vagabunda da Bethany descobriu que a nossa mãe estava tendo caso com o pai dela, e ela começou a se comportar como eu, ela sabia que eu tinha privilégio, ela começou a se vestir igual a mim e tal, e ela saiu do Hadley pra aprontar com a nossa mãe. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver a Cici adiar o momento que ela ia contar pra Alison que ela era Charles, com a Cici, com a Bethany ter descoberto que a senhora D estava tendo um caso com o pai dela e ficar com raiva? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não entendi. A não ser que isso aconteceu em dias consecutivos, né? Eles foram para Cape. Cape serviu para assim fortalecer muito a amizade da Cici com a Alison. Quando a Cici voltou pro Hadley, ela descobriu que a Bethany estava... Ela soube que a Bethany havia descoberto o caso da senhora D com o pai dela, e no dia seguinte foi quando a noite do celeiro. A gente sabe que não foi assim. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Foi uma coisa... Então, a Alison questionar a Cici, isso foi desnecessário, porque não teve uma explicação, nem uma sugestão. Porque a vagabunda da Bethany foi a culpada. Culpada em quê? O que ela atrapalhou, né, a Cici, de contar? Aí vem já pula pra noite do celeiro, que a Cici vai atrás da Bethany, porque ela fala que a Bethany quer contar com a senhora D. E a Cici que apedreja a Alison, achando que era a Bethany. Aqui tem um furo também, ou uma coisa mal explicada. Apesar da Cici ter falado que a Bethany começou a se comportar como ela, e se vestir como ela, só que aparece a Cici ali de hoodie. A Cici não tava de top amarelo. Então por que a Bethany tava com aquela roupa? Se a Bethany sabia que a Cici tinha saído também no Hadley? Qual a explicação para isso? Né? Daí, mais uma vez, a Mona fala que foi ela que matou a Bethany. Né? Depois nós vamos falar sobre isso. E o que já tinha sido confirmado, que a senhora D enterrou a Alison, e a pessoa que a senhora D estava falando, por que você fez isso, era a Cici. Cici pede 1000 perdões, ela fala que achou que fosse a Bethany, que ela tá transtornada por ter matado a Alison, e ela realmente acreditou que a Alison tinha morrido, pelo visto a senhora D também, né? E mais uma vez o Wilden entra em ação, subordinado pela senhora D, para falar que a Cici nunca chegou na cidade. O Wilden encontrou ela vagando na estrada e levou ela de volta para o Hadley. Aí a Cici pede 1000 perdões para a senhora D fala que elas precisam dar um tempo. Nisso, dá um mega salto no tempo, né? Mais de um ano, que até o corpo da Alison ser encontrado. A Cici fala que de repente apareceu uma louca no Hadley, essa louca era a Mona. Que toda vez ela ia lá para ouvir as histórias que a Mona tinha para contar, e a Cici fala uma coisa muito interessante, que no vídeo sobre a Mona a gente vai comentar. Ela fala, ela achava que eu era você, ou seja, Mona achava que Cici era a Alison. Daí a Mona fala, eu fiz tudo o que você pediu. Se ela fala isso pra Alison, a Alison pediu pra ela fazer o quê? Né? Aí a Cici fala que toda vez como a Mona estava dopada de remédio, e aparece a Mona super grog lá, né, confundindo a Cici com a Alison e contando as histórias. Nisso tem outro furo, porque quando a gente vê a cena
no 2:25 é um red coat, um casaco, e de repente aparece a Cici de roupão ali, né? E a Mona fala que conta toda a história, não sei o que, e fala que as meninas se sentiam de certa maneira aliviadas com o sumiço depois do morte da Alison. E isso revoltou a Cici ao extremo. Foi aí que a Cici quis fazer um acordo com a Mona. A Mona deve ter falado que ela era e tudo mais, tudo que ela aprontou. E a Cici ficou com muita raiva das meninas, porque ela não aceitou as meninas serem amigas da Alison e ficarem aliviadas com a morte e sumiço dela. Daí a Cici fala que propôs um acordo com a Mona para se juntar a ela, porque a Mona conseguia entrar e sair dos lugares como um mágico. Só que não é isso que a Mona fala. Ela fala que ela fez o acordo com a Red Coat porque a Red Coat ia ajudar ela a sair do ralo. Depois a gente comenta. Nisso, a Cici fala que, sem mais nem menos, ela começa a ver uma loira que ela achava que era a Alison e ela vai para a pousada, que continua extremamente confusa. Ela fala que ela precisava confirmar se a Alison estava viva e ela sabia que se as meninas estivessem numa situação de perigo, a Alison iria aparecer. Então, assim, de repente a Cici fala que vê uma loira de casaco vermelho rondando as situações que as meninas estavam em perigo, que era a tal Red Coat loira que a gente falava. Toda vez que as meninas estavam em perigo, essa Red Coat aparecia. E a Cici, então, faz um plano que ela fala que é para trancar as meninas na pousada para confirmar 100% que a Alison estava viva. Só que a Shona de repente aparece, ela fala que queria trancar as meninas na pousada, e a Shona de repente aparece e estraga tudo. Extremamente confuso. A pousada a gente sempre falou que foi uma coisa confusa. Continua. A Cis queria trancar as meninas na pousada pra quê? Tá, se é uma situação de perigo, simplesmente por trancar as meninas, daí a Shona aparece e estraga tudo. Estraga tudo porque ela pôs fogo. E é a confirmação de que a Alison estava viva. Tá, ok. Nisso ela confirma que a Alison estava viva. Só que tem e que ela mandou a Sarah lá de Red Coat pra, enfim, confundir as meninas e tal. Também depois a gente comenta Sarah de Red Coat. Sarah ser a terceira Red Coat. E que a Shona atrapalhou. Não entendemos absolutamente nada. Aqui tem um furo. Eu não sei se é furo ou se é uma coisa mal explicada. Por quê? A Cici confirmou que a Alison estava viva. Segundo a Cici, ela confirmou que a Alison estava viva na pousada. Só que no 4:24, uma das coisas que a gente falou na análise foi que a Cici foi uma das primeiras pessoas que sempre souberam que a Alison estava viva. E não foi assim. Depois, então, que a Cici confirmou que a Alison estava viva lá na pousada, como foi que elas entraram em contato? Como é que foi? Então que elas entraram em contato. Isso não foi explicado. A Cici foi atrás da Alison, a Alison chegou até a Cici. Como que isso aconteceu? Não falam nada disso. Cici não fala nada disso. Aí, sem também dar um salto na história, e chega lá em Nova York, que a Alison fala pra Cici: ah tá, você sempre queria que eu estivesse bem, você queria estar perto de mim, então por que você continuou com o jogo quando você viu que eu estava viva e eu estava bem? E a Cici fala: ah, porque quando você estava quando vocês estavam lá em Nova York, e depois que eu embarquei, que eu soube que vocês acharam que mataram Ei, eu voltei porque o jogo era uma coisa viciante e não saía de mim. Entendeu, gente? Que explicação foi essa? Daí,
E essa cena também é contraditória porque a Cici fala que depois que ela viajou, ela soube que as meninas mataram, né? Que a Shanna mataram, achando que a Shanna morreu. Ela poderia dar a história por encerrada, mas como o jogo era muito viciante, ela voltou. Só que a cena que aparece ali, depois que a Cici passa pelo embarque, dá a entender que ela nem chegou a embarcar, que ela voltou. E se ela nem chegou a embarcar, no momento ali que ela estava para embarcar, a Shanna ainda não tinha morrido. Também ficou uma coisa, um furo mal explicado, mas de qualquer maneira foi essa a resposta, a explicação que a Cici deu para Alyson. Que o jogo era viciante, que ela precisava continuar. Daí a Cici assume que ela que aprontou com a Alyson durante a 5A, que foi ela que atacou a Alyson e tal, e ela fala, a Alyson não entende nada, ela fala, se você queria que eu estivesse bem, por que você fez aquelas coisas comigo? Por que você quase... por que você enfiou o carro na casa da Emily? Por que você encaixotou a Emily, quase cerrou ela? Você fala, eu fiz isso, mas eu não cheguei... a Cici falou, tudo que ela fez, ela foi pra apavorar. Se ela quisesse ter matado alguma das meninas, ela poderia, mas ela não fez. Ela só queria apavorar. Porque ela fala que matar alguém não é uma coisa assim muito simples, apesar da pessoa merecer. E ela cita o Wilden. Daí a Alyson fala, você tá falando do Wilden? Ela fala, tô. Daí a Cici fala, que o motivo dela ter matado o Wilden foi que o Wilden descobriu que a Alyson estava viva. E que ela tinha medo de que o Wilden falasse isso pra polícia. O que também não faz sentido, por quê? No 5.1, aliás, antes disso, o Wilden não acobertou ali a Cici quando ela matou a Alyson. Se o Wilden falasse que a Alyson estava viva, ele iria se comprometer. Então não tinha motivo para Cici temer isso. Ele não tinha por que falar. Segundo, no 5.1, quando a Emily flagra a Alyson voltando pro teatro, ela exige uma explicação. Fala, onde você estava? Ela fala que ela foi encontrar com a Cici, porque que algumas coisas ela não falava para as meninas, porque ela não queria que as meninas se envolvessem em mais confusão. O exemplo que ela cita é, a Cici matou um policial por minha causa, que é o Wilden. Ela não fala o nome do Wilden. A Emily vai lembrar disso no Natal, mas a gente sabe que ela tá falando do Wilden. A Alyson fala, ela matou um policial por minha causa. Qual causa? Do jeito que a Alyson falou ali, parecia que a Alyson sabia porque a Cici tinha matado o Wilden. Mas aí a Cici chega agora e fala que matou o Wilden porque ele descobriu que ela estava viva. Então, o que foi aquilo? Aí faz a revelação que a Sarah é a mulher de preto, a Black Widow. Que gente, desnecessário. Isso sim, pareceu que de repente lembraram que existia a mulher de preto, né? E resolveram colocar a Sarah sendo as duas para não ter que dar muita explicação, é a mesma pessoa e pronto. Aí aparece a cena lá do velório do Wilden, quando as meninas e a mulher de preto entrando no carro no final do velório, a hora que ela sai da igreja. Daí tá a Cici dentro do carro, a Sarah tira o véu, mostra o rosto, e a Cici pergunta pra ela, você viu o corpo? Ele realmente tá morto? Gente, pausa. Primeiro, a versão do Travis de que ele viu uma loira na floresta, correndo, depois que ele ouviu o disparo, estava certa. Então... Só que a Cici não... Sei lá como, ela sabia que o Travis estava lá, ela deixou o dinheiro e tal. Mas enfim, se a Cici estava lá na floresta, cara a cara com o Wilden, só os dois, e ela atirou nele, por que ela não aproveitou que ela estava lá e confirmou que ele estava morto? Ela atirou e saiu correndo. Por que ela mandou a Sarah no velório para confirmar que o corpo era do Wilden? Quem mais poderia estar lá no lugar dele? O corpo já não estava lá estendido na praça, em frente à igreja? Que explicação foi essa? Desnecessária. Então,
Nós vamos comentar depois sobre a mulher de preto, mas assim, que explicação foi essa? Além de ser a Sarah, a mulher de preto, a mulher de preto se mostrou no final uma personagem desnecessária. Porque precisou ir no velório para confirmar, e o corpo ali. Ele não estava observando tudo? Cici não estava observando tudo? Não foi ela que matou o Wilden? Pra que precisou ir no velório para confirmar? Então, não... a gente não entendeu. Nisso que a Cici revela que a Sarah é a mulher de preto, as meninas interrompem a transmissão. Aí acontece uma coisa muito esquisita, né? Que a Spencer descobre lá que tem uma saída, a Mona tem uma agulha ali no sapato. E a Mona, as meninas vão pro Hadley, porque antes, bem no começo do episódio, a Spencer fala, ela vai terminar essa história onde tudo começou, explodindo o Hadley, aproveitando que a família tava lá. Então, vamos explodir tudo. Aí as meninas vão pro Hadley, a Mona fala, não, eu vou ficar aqui pra ver como essa história vai terminar. Por que a Mona quis ficar lá acompanhando pelo vídeo, ao invés de ir até o Hadley, pra saber como a história ia terminar? Por que ela preferiu acompanhar por vídeo, ao invés de acompanhar pessoalmente? Estranho. Vamos comentar também, depois. Ok. Aí, nisso, as meninas chegam no Hadley, encontram a Sarah lá, mexendo nos explosivos, lá naquela fiação. Enquanto isso, a Alison com a Cici, e a hora que as meninas conseguem impedir a Sarah de mexer ali sei lá o que ela estava fazendo com aqueles fios, mas ela consegue parar a Sarah, e tem a cena maravilhosa da Amy dando um murro na cara dela. E a Alison convencendo a Cici a não... sim, porque quando as meninas chegam no Hadley e disparam o alarme, a Alison convence a Cici a não apertar, a não explodir. Aí acontece uma coisa que é muito... não sei se isso tem a ver com... sim. Esqueci de falar uma coisa antes. Antes disso, do explosivo, quando a Cici fala sobre Nova York, ela fala que antes de ir para Nova York, ela foi se despedir da Senhora Dee. Dela encontrou a Senhora Dee morta. Então, a Alison chamou ela para ir para... Pelo que deu a entender ali, a Alison chamou ela para ir para Nova York. E ela encontrou a Senhora Dee morta. Então, só mostrou ela encontrando a Senhora Dee morta. Mas assim, poderia ter... será que foi a Cici que enterrou a mãe? Porque se enterrou não faz o menor sentido. Será que a Senhora Dee, alguém matou a Senhora Dee, ou a Senhora Dee realmente confundiu os remédios e morreu? Tem isso. E também lá no teatro, a Alison tá falando com alguém. Lembra a hora que as meninas estão comentando de um programa de televisão e a Alison se afasta, ela fala, vou ligar pros meus amigos. Será que esses amigos eram a Cici? Mas assim, se era a Cici estava presa. Como é que ela fez essa ligação? Como ela se comunicou com a Alison? Tem esse furo. É a situação mal explicada. Aí, voltando para a parte final, é a hora que as meninas encontram a Sarah e a Alison pede para a Cici não acionar os explosivos. Nisso, corta, a Cici desiste de acionar e corta para a cena no telhado. O que acontece nessa cena no telhado que chama atenção é o seguinte. Quando a Alison fala para a Cici não explodir, não apertar o botão, ela fala, Cici, não faça isso. Quando tá no telhado, a Alison fala, Charlotte, por favor, não. Ela não pular. Por que no final de tudo a Alison foi chamar a Cici de Charlotte? E ali a Cici tá com um lenço no rosto e com o cabelo preso. Tudo bem, passou um tempo, né, nessa correria pra Cici parar no telhado. Mas por que isso? Da Cici cobrir o rosto, cabelo preso. Se ela ia se jogar ali
iam descobrir quem ela era, por que ela estava escondendo o rosto? E por que Alicent chamou ela de Charlotte? E para finalizar, já que a Cissy desiste de pular do telhado, ela vem e fala para as meninas, o jogo acabou. Daí tem a passagem do tempo, a Emily fala, tem uma passagem de tempo que ela fala assim, a Sarah saiu da clínica, só que não falou nada sobre a Cissy. Tinham que ter falado, né, gente? O que aconteceu com ela? Ela foi presa, ela foi internada, o que aconteceu? Isso tinha que ter sido explicado. Então, resumindo a história de A, história de Charles, como que Charles virou Charlie, que virou Charlotte, que virou Cissy. A história foi explicada pelo seguinte, a motivação, o amor que o doentio que a Cissy sentia pela Alicent. Tudo que a Cissy fez, apesar de mais absurdo, não foi feito na maldade. Foi feito pelo amor que ela sentia pela Alicent. Sempre quis proteger a Alicent. O motivo dela ter raiva das meninas foi que as meninas, segundo o que a Mona falou, elas ficaram aliviadas com o sumiço, morte da Alicent, e a Cissy achou isso inaceitável. Por que a senhora Dee resolveu matar Charles? Para que o filho pudesse ter a vida, pudesse ter paz, vamos dizer assim, em se comportar como menina, virar uma menina e, enfim, poder ser feliz, vamos dizer assim. O episódio trouxe respostas, sim, definitivas, como assim, a gente soube o principal, quem é A, por que A virou A. Só que algumas coisas não ficaram claras e pra gente isso foi o pior do episódio. O pior. Até mesmo pior do que a Sarah ser a Redcoat e a Black Widow foi ter deixado essas dúvidas. Não ter esclarecido. Porque tinha que ter esclarecido. Os furos eram esperados. Quando a gente falar sobre os furos, vamos explicar por quê. Em relação aos furos não foi nenhuma novidade. Mas quanto a não explicar qual era o problema de Charles, como foi o relacionamento da Cissy com o Jason, o que aconteceu com a Cissy depois ali do telhado, pra que isso de Charlotte, uma hora, de repente no final ali a Alicent falar Charlotte, coisas assim que não deveriam ter sido dessa maneira. Era para finalizar a história. Essa primeiro ciclo de A tinha que finalizar. Então, tudo bem, algumas pessoas não gostaram da revelação, nós gostamos. Enfim, independente do motivo, qualquer que tivesse sido a revelação, qualquer pessoa que fosse a história tinha que ter sido encerrada. Diferente das outras respostas que a gente comentou, que são respondidas com outras perguntas e abrem espaço para especulações, essas não abriram espaço para especulações, essas deixaram dúvida. O que foi? Então, não era para isso ter acontecido. Ok? Então, a história de A foi essa. No próximo vídeo, nós vamos comentar as outras revelações, as outras respostas. Redcoat, Black Widow e Mona confessar que matou a Bethany. Ok? Então, até o próximo vídeo. Comentário do 610 Game Over Charles.